Nós vamos nos pensar um pouco, vamos conversar um pouco sobre família. Esse mês aí todo nós estamos refletindo sobre família e vários temas a gente tem proposto aqui para a gente pensar, porque a família é o projeto de Deus, amado. Quem estraga ela somos nós, mas a família é um projeto de Deus. Deus tinha no seu coração aí o entendimento e a forma de mostrar para cada um de nós como é que a gente pode, como é que a gente deve se relacionar um com o outro. Então, a família tem esse propósito. Na família, a gente aprende a se relacionar, né? Ou pelo menos deveria. Pelo menos deveria aprender a se relacionar, deveria aprender a compartilhar as virtudes de Deus uns com os outros, na família. A família nos ajuda aí. Então, eu quero compartilhar com você algumas, algumas lições, algumas lições à luz desse mover de Deus, à luz desse entendimento. Eu vou colocar a apresentação e a gente vai dirigindo, vai conduzindo essa palavra. Eu estou pregando, eu acredito, em 2 lugares ao mesmo tempo, só a tecnologia mesmo, para fazer isso, né? Eu mandei uma mensagem hoje também, então isso é algo inédito, você está em 2 lugares ao mesmo tempo, e é algo divino, né? Viver essas experiências. E eu trouxe essa imagem aí para a gente compartilhar um pouco, porque a partir dela a gente começa a desenvolver um raciocínio, compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração. Nosso país ele está vivendo essa pandemia, né? A pandemia está aí e vai nos impedindo de ir e vir normalmente. Só que, além da pandemia, a gente tem vivido uma guerra política, né? Uma guerra política. Você vai vendo os homens, no meio da pandemia, discutindo política, ao invés de buscar a melhoria para o povo. A gente vê também gente roubando, né? Gente se aproveitando, gente que nas licitações tem prometido entregar respiradores para as pessoas e, na realidade, não tem a mínima condição. E aí a gente olha para um cenário desse e vê assim, cara, tá acabado. Um monte de gente morrendo de um lado a política está ruim, de outro lado aqueles que não são políticos também estão ruins. A gente vê também gente desfilando pelas ruas como se nada tivesse acontecendo, propagando ainda mais a questão do vírus, completamente irresponsáveis, completamente sem noção. A gente vê gente aí enchendo os bares e aí a gente vai vivendo essa barbárie, né? O Brasil vai vivendo essa barbárie. Eu fico olhando isso e eu fico pensando qual é a origem disso tudo, né? E a origem disso tudo é a família, óbvio. É a família. Assim, a gente precisa pensar essa questão da família como algo bem mais amplo, né? Porque quando a gente tem famílias ruins, mal estruturadas, a gente tem uma sociedade mal estruturada, a gente tem uma sociedade ruim, a gente depois fica clamando a Deus, pedindo a Deus milagre, quando a gente não está cumprindo o nosso papel. Então, eu queria pensar com você nesse sentido, para que você permita que Deus fale ao teu coração, para que a gente, batalhando sobre as nossas famílias, a gente possa ter daqui a um tempo uma sociedade melhor. Porque essa que a gente está muito ruim. Né? E está muito ruim não é por causa da pandemia, está muito ruim por causa das pessoas. O problema não é a pandemia, o problema são as pessoas, somos nós.
Somos nós, brasileiros, que não temos uma mínima educação, de uma forma geral, eu não estou falando de todos, mas do modo geral, a gente tem um mínimo de educação nem para lidar com os nossos problemas internos. Então, a gente vai vendo isso e vai criando uma aflição, mas a gente vai pedindo a Deus a misericórdia e a graça, porque Deus deixou a igreja, né? Deixou a igreja como sendo o seu instrumento de propagação da sua palavra, né? Aqueles que vão levar a verdade, que vão falar em nome de Cristo Jesus, que vão buscar, né, de alguma falar sobre o Cristo, né? E as virtudes de Deus. Então, essa imagem primária aí, ela tenta unir tudo isso aí. Porque, de um lado, a gente tem o Brasil, nesse caos que está, né? A gente tem a expectativa de família, né? E a gente tem a igreja como sendo o corpo de Cristo para a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Então, quero convidar você a pensar um pouco nessa questão da família, e o nosso tema é a questão do nosso verdadeiro inimigo, né? A gente pensar em quem é o nosso inimigo. Eu queria compartilhar com você algumas impressões à luz disso, né? E trazendo esse tema um pouco grande em termos de palavra, mas um tema bem oportuno para esse tempo. Toda família, para ser bendita na terra, terá lutas a travar. Isso é algo que a gente precisa pensar e refletir bem e se colocar diante de Deus, porque a minha família e a sua, para ser bendita na terra, a gente vai ter que aprender a travar algumas lutas. A gente vai ter que aprender à luz daquilo que a palavra vai nos ensinando, a vivenciar essas lutas, a compartilhar as lutas e a permanecer mesmo diante das lutas. E eu quero trazer aqui o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 12, que é um texto que eu tenho pensado bastante em cima dele, dentro do seu contexto, um texto que eu tenho pensado bastante em termos do contexto que a gente tem vivido nesses tempos, né? E eu trouxe até aqui ele escrito para a gente, para todos juntos aí, a gente ter a mesma visão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos ajude e Deus abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente compartilhe de fato a palavra um com os outros e a gente possa viver essa palavra no nosso dia a dia. Esse texto, o apóstolo Paulo, no entendimento, é um fechamento de versículos anteriores em que o apóstolo Paulo está falando a respeito de relacionamento. Então, ele fala do relacionamento do marido com a mulher, né? O marido, ele é o sacerdote, ele tem que amar a esposa, né? A esposa tem que amar o esposo. Fala também do relacionamento de pais e filhos, né? A responsabilidade que os pais têm com seus filhos, os filhos têm com os pais. E esse texto fala também da responsabilidade que o empregado tem com o seu senhor, e o seu senhor tem com o empregado. Então, Paulo está trazendo as relações como não poderia ser diferente, né? Ele está trazendo as relações para que o homem possa entender que
a família, né? E não só a família, mas os diversos níveis de relações, elas expressam, na realidade, virtudes de Deus, as virtudes do Pai. E Paulo, de alguma forma, está mostrando ali que pode haver divergência, pode haver discordância, pode haver opiniões diferentes, mas o que é preciso entender é que, independente da relação que se viva, né, essa relação precisa ser mantida a todo custo. O mais importante entre duas pessoas é a relação, é o elo que elas têm. São dois seres humanos, né? Dentro de uma família com filhos, então, são no mínimo 3 seres humanos. Aqui em casa são 4 seres humanos. E dentro desse juntar de pessoas, a gente precisa entender que a gente precisa se dar bem, a gente precisa chegar lá do outro lado. E nem sempre a gente vai concordar com tudo, nem sempre a gente vai concordar. Às vezes a gente não vai concordar com quase nada. Mas a gente precisa ter no coração e na mente que há algo maior em cima disso. Não é a vontade pessoal que deve prevalecer, mas em sim a vontade de Deus. Então, Paulo está trazendo aqui, porque quando a gente fala de relação, a gente está falando de algo completamente divino. Quando a gente fala do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, é algo divino. Como é que essa trindade ela se harmoniza e como é que age em perfeição, em submissão um ao outro, sem que haja conflito? Como é que o Jesus, né, que é o Deus Todo-Poderoso encarnado, diante do sofrimento, ele não se rebela e diz assim, agora eu não quero te servir mais, agora eu não vou cumprir mais o propósito. Mas ele, diante da oração, ele diz, Pai, seja feita a tua vontade. É disso que a gente tem que pensar. Quando a gente fala em família, a gente tem que pensar nisso. Porque o que a gente vê hoje são famílias muito ruins. Quando a gente tem famílias ruins, a gente vai ter uma sociedade ruim. A gente vê alguns maridos, né? Eu, pastor do seu jeito, né? Bem pastoral, a gente vê os maridos bem porcaria. Os maridos que não tomam conta de suas esposas, que não zelam pela esposa. A gente vê os esposos também bem porcaria também. As esposas que não amam seu esposo, não têm a visão de casa, os filhos horríveis, né? Os filhos que não honram seus pais, né? Mal criados, chegam em casa, né? Só uma bagunça só. Tem algumas casas que parecem mais um inferno do que um lar. Então a gente vê famílias assim, cara. Então a sociedade que a gente está vivendo, na sua maioria, quando não é a briga, é o desprezo. As pessoas vão agindo pelo desprezo. Então, eu vou vivendo, vou desprezando o outro, então o que o outro fala não me interessa, eu não considero, e a gente vai vivendo assim. Isso não é família, isso não é o plano de Deus. Não é dessa forma que a gente tem que caminhar. Então, a gente tem que caminhar de uma forma mais harmônica, né? Entendendo que essa relação que a gente vive, né, ela glorifica, ou ela tende a glorificar o nome do Senhor. Então, eu quero convidar você a pensar, à luz desse texto, que Paulo traz a importância, Paulo traz a importância da gente compreender que a gente vai viver algumas lutas e que essas lutas precisam ser vividas, né, a partir do plano de Deus. Porque a gente, muitas vezes, vai colocando e vai definindo como inimigo o outro. O outro passa a ser o nosso inimigo. Então, meu inimigo passou a ser minha esposa. Então, a gente guerreia. Então, a casa vira um cenário de guerra. Os filhos, se não entenderem isso, vão pensar que os pais são inimigos. Então, quando o pai repreende, né, quando o pai põe de castigo, os filhos, né, vão se rebelando e achando que lá fora, na rua, é que estão os verdadeiros amigos, as pessoas que se preocupam de verdade com eles. É quando a gente vê o que a gente está vendo na nossa sociedade. Filhos completamente rebeldes, filhos completamente desajustados. E filhos desajustados vão gerar o quê? Famílias desajustadas.
Então, eu e você precisamos aprender a enxergar, mano. Nós precisamos compreender a natureza de nosso real inimigo. A palavra que nós lemos deixa claro quem é o nosso inimigo. O inimigo não é a esposa, não é o filho, não é a tia, não é o avô. O inimigo é o diabo. As astúcias dele estão aí. Então ele vai lançando no meio de nós uma série de contendas e muitas vezes a gente vai caindo nessas contendas. E a gente vai fazendo do nosso lar o inferno. O nosso lar deveria ser um pedaço do céu. Nosso lar deveria ser um pedaço do céu onde a gente compartilha com outros as nossas virtudes. Na verdade, as virtudes de Deus uns com os outros. Então a gente vai aprendendo um com o outro, porque na família é o lugar propício para a gente aprender um com o outro. Que é a família onde a gente passa maior tempo, onde as pessoas nos conhecem, conhecem a nossa intimidade, né? Então é a família. Então eu queria convidar você a nessa noite a pensar à luz de Efésios 6, né? Como a gente leu, né? Que a gente precisa compreender que o nosso inimigo não é o outro que mora comigo. O outro que mora comigo, Deus está usando para me aperfeiçoar. Então você que reclama da sua mãe, Deus pode estar usando ela para te aperfeiçoar, para que você seja um cidadão melhor. Às vezes você reclama aí da sua esposa está sendo usada para te aperfeiçoar. Você reclama do seu esposo está sendo usado para te aperfeiçoar. Seus filhos estão sendo usados para te aperfeiçoar. E muitas vezes nós escolhemos e nós vamos elencando, porque é mais fácil elencar o outro que está perto, como nosso inimigo. Então, eu queria convidar você a pensar nisso, a você a refletir sobre isso, compreender a natureza de nosso real inimigo. Então, nosso inimigo é o diabo, a Bíblia deixa isso claro. O diabo fez de tudo para tirar Jesus da cruz. E não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque Jesus foi extremamente e completamente obediente ao propósito na qual ele veio cumprir na terra. E por que muitas vezes nós não conseguimos o mesmo êxito? Porque nós somos pecadores e porque muitas vezes nós não queremos ser completamente e extremamente obedientes à palavra de Deus. Mas quer dizer um negócio para você. Ainda há salvação para mim e para você. Porque o Cristo da cruz, com todo o seu poder e autoridade, já esmagou a cabeça da serpente, nos deu autoridade para que a gente possa, na força dele, nos submetermos a Deus e resistir ao diabo. Porque certamente ele fugirá de nós. Para a honra e glória do Senhor. Então a gente precisa entender essa luta que a gente precisa viver aí. Compreender a natureza do nosso inimigo. Também a gente precisa entender, mano, a luta que o BNC vê, essa segunda luta, a gente precisa buscar o suprimento suficiente para a gente suportar os momentos de tensão. Quando a gente está falando de relação, a gente tem o inimigo, tem o diabo como nosso inimigo, mas a gente também tem a nossa carne, né, mano? Nossa carne. Pastor, não é fácil, pastor. O senhor não sabe da minha casa aqui como é que é aturar esse menino, essa menina. Né? O senhor não sabe como é que é. Dei tanto duro para esse meu filho e hoje está me dando um trabalho danado. Eu fiz, aconteci para essa minha filha e está me dando um trabalho danado. A gente estava aí na luta, aí procurando a Fernanda, graças a Deus achamos. Né? A menina lá ainda está nas ruas ainda, porque a gente não encontrou um lugar para ela ainda, mas a gente está na luta. Né? E a família lá pedindo ajuda. E é assim mesmo. Vai fazer o quê? Às vezes você vai ensinar o filho, às vezes você vai orientar o filho vai ser igual o filho pródigo lá, que a Ana pregou lá. A pastora Ana pregou aí, algumas semanas atrás. A questão do filho pródigo. O cara tinha tudo bom e melhor estar na casa do pai. E ele resolveu sair fora, meteu o pé, pegou o dinheiro que tinha, tudo, a herança, que não era direito naquele momento, meteu o pé. Foi para um lugar distante,
Deve ter reunido alguns amigos, porque quando você está com dinheiro, sempre aparece gente do teu lado. Duro, ninguém aparece. Ninguém quer ficar do teu lado duro. Mas, com dinheiro, uma merrequinha, aparece um monte de gente. Né? Então, ele estava, de repente, gastou tudo lá. Sozinho, ninguém gasta normalmente, né? Tem que ser gasta com alguém do lado. Então, ele preferiu lá gastar tudo e depois ele quis comer lá as bolotas dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, a Bíblia diz que ele queria comer, mas ninguém dava. Então, vê bem, mas foi a vontade dele, o pai respeitou a vontade dele. Então, é possível que isso aconteça na minha casa e na sua. Como é que a gente faz? Pastor, como é que eu faço então? Quando pegar aqui em casa, como é que eu faço? Não, mas você tem que ter suprimento suficiente para suportar os momentos de tensão. Os momentos de tensão virão aí, pô. Os momentos em que vai tudo errado, dar errado, pô. Vão estar aí. É onde você vai tender ao desequilíbrio, ao surto, aos episódios, você vai tender a tudo isso aí. Mas é uma luta que a gente precisa aprender, buscar suprimento suficiente. E onde é que estão os nossos suprimentos? Às vezes a gente acha que é brincadeira, mas suprimento para a gente é oração, mano. Oração é leitura da palavra. Dobre o seu joelho e clama o sangue de Jesus. Vamos lutar na dimensão exata que a gente precisa lutar. Às vezes a gente quer lutar, querer ganhar no grito, no tapa. No grito e no tapa ninguém ganha nada. Mas na oração, mano, é possível que corações sejam quebrantados. A oração, no jejum, essas práticas aí que muitos acham bobagem, né? Talvez você negligencie demais. São essas práticas que vão suprir o nosso espírito, o nosso ser, com a capacidade que precisamos para suportar os momentos de tensão. É disso que eu estou falando. Porque o próprio Jesus, quando estava aqui, ele ia para o monte orar. Nós falamos sobre isso também, em outras palavras. Jesus orava, mano. Jesus ia para o monte, chamava lá os amigos, né, para orar junto com ele. Às vezes os amigos nem conseguiam, mas ele ia lá orar. Jesus estava lá buscando, e a gente está buscando o quê, mano? Qual foi a última vez que você parou para você orar e interceder a Deus pela sua vida, para que Deus te dê resistência, para que Deus te dê paciência? Qual foi a última vez que você orou para que Deus te desse mais longanimidade? Parou no tempo assim, parou de pedir bobagem, né, coisa terrena, e pediu a Deus longanimidade. Deus, me dê longanimidade, porque eu quero viver com essa mulher mais uns 10 anos do jeito que ela é. Eu não quero que o Senhor mude ela, não. Eu quero que o Senhor mude a mim. Eu não quero que o Senhor mude meu filho, não. Eu quero que o Senhor mude a mim. Quando foi que você orou isso pela última vez? Porque normalmente as orações são assim: pastor, ora pelo meu filho para que ele mude. Mas a gente não ora, pastor, ora por mim para que eu mude, mesmo com o meu filho do jeito que ele é. Porque quem tem que mudar somos nós, amado. Quem tem que entender a dimensão somos nós. Estamos com a palavra no dia a dia, ouvindo a palavra de Deus todo dia. A dimensão da guerra e da luta é outra. Então não é com grito, não é com, né, muito estardalhaço, mas é lá no teu quarto. Porque no teu quarto ele está ouvindo. Ele nos ouve no secreto. E no secreto ele não só ouve, mas ele responde também. Então, eu e você, a gente precisa aí compreender a natureza de nosso real inimigo. Satanás é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o diabo. Nosso inimigo não é o nosso familiar. Aí se diz, pastor, mas ele dá muito trabalho, dá muito trabalho. Eu sei, você também dá. Para Deus, você deu muito trabalho. Eu também dei muito trabalho para Deus. Jesus teve que ir na cruz por causa de mim, por causa de você. Então, segundo, a gente precisa buscar suprimento suficiente para suportar os momentos de tensão. Então não adianta correr, porque os momentos de tensão virão, não adianta tentar fugir, os momentos de tensão virão. A gente tem que aprender a suportar esse negócio. Por isso, o texto que nós lemos é assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e aonde? Na força do seu poder. Aleluia. Aleluia.
Então a gente tem que aprender a suportar esse negócio aí. A gente tem que aprender a viver os nossos momentos de tensão que sempre virão. Eu quero completar um pouco mais esse texto aí, porque que lutas que a gente precisa, que nós precisaremos travar para ter uma família bendita na Terra. Está devidamente protegido para cada investida do inimigo. Sabe? O apóstolo Paulo, ele fala dentro do texto, no versículo 12, no versículo 11, melhor dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele deixa claro que vai ter cilada, ele deixa claro que o diabo existe, tem gente que acha que é bobagem, mas a Bíblia deixa claro que o diabo existe. Mas ele diz aqui, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Talvez aí esteja das nossas maiores dificuldades, né? Porque como a gente, né, vai levando o evangelho mais ou menos, então a gente fica com a armadura incompleta. E a palavra de Deus vai nos revelando a luz da armadura. A gente colocou aí para você entender um pouco melhor o desenho. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar, mano. A palavra de Deus. Capacete da salvação, escudo da fé. Amado, a gente precisa estar com essa armadura, revestida da armadura, toda ela. Toda ela. Como é necessário nesse tempo presente em que Deus nos dá oportunidade, Deus está nos dando oportunidade. Tenho dito para minha esposa aqui, isso não é um tempo para a gente ficar lamentando, isso é um tempo para a gente contemplar as oportunidades que Deus está nos dando. Então Deus está nos dando oportunidade. Para quê? Para que a gente esteja devidamente equipado. Orando mais, lendo mais a palavra, buscando mais o Senhor em jejum, oração, meditando um pouco melhor a respeito do tempo em que a gente está vivendo, deixando com que o nosso coração se encha, né, daquela expectativa da volta de Cristo, aquele reavivamento que nós precisamos todos os dias. E não estou falando de um reavivamento em que a gente faça barulho, não. É aquele reavivamento em que permita a gente chorar pelas pessoas que estão perdidas. Aquele avivamento que nos faça chorar diante dos nossos pecados que a gente comete no dia a dia. Aquele avivamento que nos faça, cada dia, ter mais sede de Deus, mais sede da presença dele em nós, entre nós. O avivamento que nos faz querer estar perto, mais próximo dos nossos irmãos. Amados, que alegria quando a gente tem essa chama ainda acesa. Como ontem lá na igreja, criei um vídeo lá para zoar os jovens. Você sabe que o pastor é muito zoador mesmo, para zoar os jovens lá. A Alexandre viu, respondeu, vou estar aí. E ele veio mesmo. Que bênção. Eu estar junto lá com o Alexandre lá na igreja lá. Deus é maravilhoso. Eu estou vendo meu irmão. Não posso abrir mão do meu irmão, não posso abrir mão da minha família da fé, não posso abrir mão da minha família que Deus permitiu. Eu não posso abrir mão da minha esposa, dos meus filhos, são preciosos demais, porque é presente de Deus e eu preciso cuidar deles como ninguém poderia cuidar. Preciso orientar minha família. Então, esse é um tempo precioso para isso. Eles têm ficado doido aqui comigo, aqui em casa, né? Porque com o papai em casa, né? Tem mais regras, mais fechado, mas tem sido benção. Tem sido benção. Né? Deus é maravilhoso demais. Aleluia. Né? Mas é isso. É isso. A gente tem oportunidade para estar devidamente protegido para cada investida do inimigo.
Porque quanto mais próximo, mais intimidade a gente tiver enquanto família, mano, mais difícil, mais complicado vai ser para o inimigo das nossas almas encontrar brecha, para ele semear contenda. Como estava dizendo a minha esposa aqui, não, tem algumas coisas que ninguém ficar atento para a gente não criar contenda. A gente precisa sempre se policiar para não criar contenda no meio da família e nem criar contenda na igreja. Porque quando a gente cria contenda na família, contenda na igreja, a gente está abrindo brecha para as investidas de Satanás no nosso meio. Então a gente tem que repreender mesmo. A gente tem que ficar ali mesmo. Então Deus está nos dando essas oportunidades nesse tempo. Tempo gostoso esse. Tempo gostoso. A gente está se vendo mais. A gente está mais próximo, conversando mais. Deus é maravilhoso, mano. Deus é maravilhoso. Quero convidar você a pensar um pouco nisso. Que lutas precisaremos travar para ter uma família bendita na terra. Porque muitos, né, à luz do texto de Abraão, pegam, não, a minha família é bendita porque Deus disse lá em Abraão. Bom, sobre que aspecto você está falando, né? Mas se você está falando sobre o aspecto de Cristo Jesus, que permitiu, veio através da linha de Abraão e permitiu com que todos nós alcançássemos a salvação, beleza. Mas se a gente está falando em termos de relacionamentos saudáveis, está muito ruim. Então, a gente precisa relembrar disso. Porque os problemas estão aí e todos somos seres humanos, todos pecadores. Então, diante dos problemas e das adversidades, como é que a gente se comporta? Então, a gente precisa, de fato, compreender a natureza do nosso real inimigo. O diabo não é nenhuma estrela, mas ele gosta de fazer as suas graças, ele gosta de um palco. Ele gosta de um palco. E, às vezes, o palco que ele está encontrando é o teu lar. Mas expulsa ele de lá, em nome de Jesus. Vamos expulsar ele dos nossos lares, em nome de Jesus. Vamos repreender ele, em nome de Jesus. Vamos buscar suprimento suficiente para suportar os momentos de tensão. Então, quando a gente plantar e as coisas que tiverem vindo foram meio esquisitas, foram meio tortas, né? Tem coisas que a gente às vezes dá carinho pro filho, o filho dá só decepção. Às vezes a gente dá amor pro cônjuge e a gente recebe traição. Às vezes isso acontece aí. Então, nesses momentos de tensão, como é que a gente reage? Chuta o balde? Nós não. Nós não. A gente busca suprimento suficiente para suportar os momentos de tensão. Em terceiro lugar, a gente tem que estar devidamente protegido para cada investida do inimigo. A gente sabe que ele vai tentar de todas as formas. Ele tenta de diversas formas. Tentou Jesus de diversas maneiras. Mas o Jesus que foi à cruz, que morreu por nós, que ressuscitou, que foi aos céus, disse assim: Pai, sobretudo seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu tenho também refletido muito sobre esse texto ultimamente. E tenho pensado, sabe, querido, que para a gente dizer eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a gente tem que aprender a dizer para Deus, sobretudo, seja feita a tua vontade. Porque Deus tem um plano de paz para cada um de nós, tem um plano de paz para a nossa família. Mas às vezes, mesmo com o plano de paz que Deus tem, às vezes os homens escolhem outros caminhos. Outro caminho. E a gente precisa aprender mesmo diante de outros caminhos que os outros escolhem, a permanecer no caminho que é Jesus. Na verdade que é Jesus. E a vida que é Jesus. Eu quero convidar você a pensar na sua família e a reconfigurar aí o seu pensamento, permitir que o Espírito Santo ministre sobre o teu coração. E ele, ministrando sobre o teu coração, possa lhe convencer de que família é um propósito de Deus. E se você, nessa noite,
percebe que você tem que, de fato, reconciliar-se com outras pessoas, que você faça isso em nome de Jesus. Se não der para fazer isso ainda hoje, mas que você faça isso durante a semana em nome de Jesus. Não permita Satanás armar as ciladas e você cair nas ciladas dele, não. Mas que você seja alguém livre em Cristo Jesus para amar, para abençoar. Pastor, e se eu que entendi essa palavra, me coloquei diante de Deus, for lá pedir perdão, me colocar à disposição para amar e não for bem recebido. A gente não pode dominar as ações do outro, né, mas a gente só pode dominar as nossas. Então, meu papel é pedir perdão. Se o outro vai me perdoar ou não, o problema é dele. Isso aí é ele com Deus. Mas o meu papel é pedir perdão e deixar o meu coração livre. Meu coração e o seu tem que estar livre sempre para amar. Sempre para amar. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente entender quem de fato é o nosso inimigo verdadeiro. Que Deus ele trabalhe na minha vida e na sua para que a gente possa ter os nossos vínculos restaurados em nome de Jesus. Para que nós possamos, na paz de Cristo Jesus, amar o outro, respeitar o outro e compreender até mesmo quando o outro não compreender aquilo que nós estamos compreendendo. Que a gente possa, em nome de Jesus, permitir que Deus, somente Deus, faça a obra na nossa vida e na vida da nossa família. Que a gente não queira mais tomar a força ou convencer o outro à força, mas que possamos deixar o Cristo, Jesus, o Espírito Santo de Deus, operar, porque Ele sabe fazer muito melhor do que nós. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Quero pedir a Deus que Deus nos ajude nessa caminhada, que Deus Ele nos ajude a entender a sua palavra, não só entender, porque muita gente está entendendo, mas não está conseguindo cumprir essa palavra. Mas que a gente possa se submeter à vontade de Deus para a nossa vida. Bendito Deus e Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela tua infinita misericórdia sobre nós. Eu quero pedir, Senhor, por cada família, eu quero pedir por cada pai, por cada mãe, quero pedir por cada filho, quero pedir por cada relacionamento hoje quebrado. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é aquele que renovou a aliança conosco. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. O Senhor fez o cego enxergar, o Senhor fez o coxo andar. Então, o Senhor pode trabalhar no nosso coração de uma forma esplêndida, para que a gente possa conseguir amar o outro até mesmo diante dos pecados do outro. Assim como o Senhor nos amou diante dos nossos pecados, Pai, nos fortaleça, nos dê o entendimento para que a gente possa amar o outro diante dos pecados alheios. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a tua misericórdia, a sua graça seja abundante sobre nós. E que possamos, ó Deus, diante do Senhor, nos submetermos ao Senhor e orar seja feita a tua vontade na nossa vida. É o que eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus.